O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do último domingo, 19 de janeiro. Proibido de deixar Venezuela, Guaidó vai a Bogotá para reunião com Duque e Pompeu. Isso, o engraçado é que a própria manchete, né, deixa claro, né, que proibido de deixar Venezuela, ele deixou mesmo assim, né, foi para Bogotá. Além do Ivan Duque, presidente da Colômbia, e do Mike Pompeu, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que a gente costuma chamar de Sesc Pompeia, né, por conta da arroba dele no Twitter, @Sec Pompeu, ele também se encontrou com o Ernestão, né, o Ernesto Araújo, o chanceler brasileiro. O próprio governo do Itamaraty, inclusive, soltou uma nota sobre o encontro, né, e depois os três participaram da terceira Conferência Ministerial Hemisférica de Luta contra o Terrorismo, né? Que dentre os observadores contou o Comitê das Nações Unidas contra o Terrorismo, o Comitê Interamericano contra o Terrorismo, Interpol, Ameripol e Israel. Por quê? Né? No caso, a presença israelense. Porque muito dessa questão dessa conferência contra o terrorismo está envolvida a questão da presença do Hezbollah no continente americano. Né? A gente já mencionou isso várias vezes, né? Tríplice Fronteira, na Venezuela, o atentado da AMIA, né? Na década de 1990 em Buenos Aires. Então, para quem quiser ler, né? Tem toda a declaração no site do Itamaraty, são 24 pontos, né? Então não tem como a gente passar por tudo aqui. Ano que vem ela será em Lima, no Peru, tá? E, além disso, nesse encontro, o Mike Pompeu disse que o Guaidó é a principal liderança para devolver a liberdade à Venezuela. O Guaidó da Colômbia seguiu para Davos, na Suíça, onde ele participou do 50º Fórum Econômico Mundial como presidente da Venezuela. Né? Lembrando que ele é o presidente interino, ou o presidente, né, para os que reconhecem o governo dele, ou um presidente autodeclarado para os que não reconhecem, por conta da Assembleia Nacional. E semana passada a gente passou, inclusive, pela disputa ali das duas versões sobre a reeleição dele na Assembleia Nacional. Lembrando que para o governo Maduro, ele sequer era o líder da Assembleia Nacional mais, tá? E a gente passou ali pelas duas versões no programa passado. E também nesse assunto, nós tivemos a USAID, né? A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, reconhecendo, soltando ali o seu balanço, sua prestação de contas, digamos assim, que desde 2017 ela enviou 467 milhões de dólares, ou seja, quase 2 bilhões de reais, em ajuda humanitária para a oposição da Venezuela. Tá? Segundo o documento, o dinheiro era para ajudar Guaidó e a Assembleia Nacional a seguir desenvolvendo planos de recuperação econômica e implementação de serviços sociais durante a transição para a democracia. E esses fundos seriam para compensação, custos de viagem e demais gastos de alguns assessores técnicos da Assembleia Nacional e da administração interina de Guaidó através dos fundos de assistência. O documento também diz que a agência não transfere fundos diretamente para a administração Guaidó, mas para empresas privadas através de contratos, doações ou acordos de cooperação. Tá? Então, assim, desde o início dessa ruptura do Guaidó com o Maduro, né, desde o início da gente ter duas assembleias, dois parlamentos na Venezuela, você tem o governo venezuelano dizendo, olha, o Guaidó
ele recebe financiamento dos Estados Unidos, ele é um ator dos Estados Unidos, ele é um fantoche dos Estados Unidos, a nomenclatura que vocês preferirem. E aí vem esse documento que, embora fale em ajuda humanitária, coloca aí um montante bastante razoável, de quase 500 milhões de dólares de ajuda para a oposição. Então, no fim das contas, quem vai se refastelar com esse documento vai ser o governo Maduro. Sim. Não, e cabe lembrar também que a própria USAID é uma agência criada pelo Kennedy em 1961, na antessala da crise dos mísseis em Cuba, né? E que foi um instrumento político bastante importante durante a Guerra Fria no subcontinente latino-americano, tendo como auge justamente a Revolução Cubana, né? Então seria uma resposta justamente de Washington para tentar conter os movimentos revolucionários. Que era baseado inclusive naquela ideia do JK, né, de que era, olha, se vocês têm medo do comunismo, o comunismo só desenvolve onde tem pobreza, então vamos desenvolver a região. E aí falaram, tá bom, JK, tá bom, vai fazer Brasília, vai, sai daqui. E depois criaram o USAID. E aí também tem uma outra questão que certamente vai fazer parte da discussão política, que é o embaixador do Guaidó em Bogotá, o Humberto Calderón Berti, ele, no final do ano passado, ele havia denunciado que pessoas ligadas ao Guaidó estavam desviando ou mal utilizando fundos de ajuda humanitária. Agora a gente sabe de onde vieram esses fundos, né? Ou pelo menos parte deles, enfim, que é pela USAID. Na verdade, isso só vai acabar fortalecendo o choque, o duelo de acusações, porque aí de narrativas, né? O Guaidó vai dizer que o Maduro é financiado pela Rússia, pela China e pelo Hezbollah, enfim. E aí o Maduro vai falar, você é financiado pelos Estados Unidos. E pronto, é isso. E o Guaidó depois foi se encontrar com o Boris Johnson também. Ele se encontrou com o Boris Johnson também? Sim. Não, essa eu não vi. Mas foi em Davos? Foi em Londres, justamente. Em Londres. Não sabia disso. Acabei comendo mosca. O Guaidó está aí iniciando uma tour, né, justamente para vender o peixe dele para a comunidade internacional. E aí uma coisa interessante para a gente ficar de olho, né? A gente está gravando esse programa no dia 24 de janeiro, à tarde. Vai ser como ele era proibido de sair da Colômbia, se ele vai conseguir voltar para a Colômbia. Porque daquela outra vez, inclusive, que também deu polêmica, ele foi, entre aspas, contrabandeado pela fronteira por um grupo de paramilitares colombianos. Que ele tirou foto lá com os caras que eram procurados pela justiça e tudo mais. Então, vamos ver como é que ele vai fazer para voltar para a Venezuela, né? Vamos ficar de olho aí. Repita, dia 24, teoricamente, ele ainda não voltou para a Venezuela. Também no último final de semana, aqui na nossa quebrada latino-americana, o movimento ao socialismo, né, partido do Evo Morales, definiu, né, o seu candidato à presidência, cujas eleições serão realizadas em maio. No caso, é o ex-ministro de Economia do Evo. Isso, o Luiz Arce, o ex-chanceler do Evo, o Davi Choquehuanca, será o candidato a vice-presidente, tá? O Luiz Arce, que foi ministro da Economia de 2006 a 2017 e depois voltou em 2019, tá? Ele teve ali um interregnum do Mário Guilhem. Ele é formado em Economia pela Universidade Maior de San Andrés e ele tem o seu mestrado na Universidade de Warwick, que fica no Reino Unido, tá? Essas informações são da Wikipédia em espanhol. Se elas estiverem erradas, não é culpa minha, tá? E eu vi muitos analistas, né, dizendo que essa é uma chapa mais moderada, Isso. justamente pelo calor do momento na Bolívia. Então o MAS está buscando aí uma candidatura de conciliação, vamos dizer assim. E o Luiz Arce, ele vai ter uma questão que aí é o principal da gente ficar de olho, que é uma coisa que a gente comentou nos programas sobre a Bolívia, sobre os protestos, que o grande trunfo do Evo nesses anos todos foi que a economia boliviana foi muito bem. A Bolívia, nos últimos 10 anos,
foi a economia de melhor desempenho em toda a América do Sul. Cresce a olhos vistos, né? O crescimento médio foi de 4 e pouco por cento por ano, agora não me lembro o número exato. Então, você ter o ex-ministro da Economia... porque você mencionou, alguns setores do MAS, especialmente as organizações sociais, queriam a candidatura do Antônio Rodrigues, que é um líder cocaleiro. Uma trajetória similar ao do Evo. Muita gente chama ele de Novo Evo, né? Alguma coisa assim. Novo Evo. Lembrando que cocaleiro é de plantar a folha da coca, tá? A Bolívia é um dos países que menos produz cocaína dos países que têm plantação de coca, tá? Até porque ela fica longe da rota de distribuição do que Peru e Colômbia. E o consumo de coca é muito forte na Bolívia. Porque é uma questão cultural. Né? Não, de cultural e pelo que eu leio também, pelo que você falou, até de adaptação, né? Porque a altitude e tudo mais. Já falei que não é placebo. Funciona mesmo. Então, assim, o cocaleiro de plantar a folha da coca. E no caso, quando a gente fala um líder cocaleiro, é como se fosse um líder sindical, né? Dos plantadores. E aí, como você mencionou, o Evo pressionou para que o candidato seja o Luiz Arce, nessa candidatura mais moderada, né, digamos assim. Ele que está mexendo os pauzinhos do outro lado da fronteira, né? Ele está ali no norte da Argentina. Isso. E nesse sentido, a Jeanine Áñez, ela disse que a Argentina ela viola o direito internacional ao permitir que o Evo atue na campanha. Essa é uma informação de uma entrevista com a Silvia Colombo, da Folha de São Paulo. Já que, como ele está na Argentina como um refugiado, ele teria que, digamos assim, se isentar de questões políticas. Ele não poderia ser um ator partidário, né? E uma notícia de hoje é que o governo interino da Jeanine Áñez rompeu relações com Cuba depois que o ministro de Relações Exteriores de Cuba, o Bruno Rodrigues Parrilla, disse que a Jeanine Áñez é uma golpista autoproclamada. E aí o governo boliviano rompeu as relações, argumentando que é uma hostilidade permanente e atritos constantes de Cuba contra o governo constitucional boliviano e seu processo democrático. Além disso, a Jeanine Áñez recebeu as credenciais do David Hale, um diplomata dos Estados Unidos, que pela primeira vez em 10 anos teremos um embaixador pleno dos Estados Unidos na Bolívia, né? Lembrando que os Estados Unidos e a Bolívia romperam depois que o Evo expulsou uma missão de inteligência dos Estados Unidos, formada por CIA, FBI, por algumas polícias, contra o narcotráfico, e o Evo disse que, na verdade, eles estavam reprimindo os cocaleiros e eles que estavam traficando a coca para a Colômbia. Né? Ele disse que os agentes dos Estados Unidos que estavam sendo esses atores do tráfico, digamos assim. Notícia da última segunda-feira, dia 20 de janeiro. Vírus desconhecido causa 4ª morte na China e chega à Coreia do Sul. Isso, como o Matias já disse, essa notícia é do início da semana, tá? Do dia 20. Agora, né, pegando uma notícia do dia 27, a China já isolou cerca de 40 milhões de pessoas, tá? Cidades com cerca de 40 milhões. Já foram registradas 26 mortes por conta dessa nova cepa do coronavírus, tá? O coronavírus não é um vírus novo, mas é uma nova cepa, não sei explicar direito, né? Acompanha o pessoal do Dragões de Garagem, acompanha... É uma nova safra. Acompanha o Nerdologia do Átila, tem muita gente boa na internet brasileira produzindo conteúdo científico de qualidade em biologia, em diversas áreas do conhecimento, mas o caso específico, né? Biologia, medicina. E então, sem xenofobia. E acompanha aí o pessoal, tá?
E sem terraplanismo também. É sempre bom lembrar. Né, a gente está em 2020, a gente tem que lembrar que a Terra é redonda. Mas, enfim, também tem confirmados pelo menos 830 pessoas que foram contaminadas, né, estão com o vírus. Tá? No total são 13 cidades que fazem parte dessa área de isolamento, em que ninguém entra, ninguém sai. E o detalhe aqui, a China, ela deslocou 10 tratores e 35 escavadeiras para a cidade de Wuhan, em que eles vão construir... Ouçam isso, tá, gente? Isso é uma notícia assim, absurda em todos os sentidos. Tanto a necessidade, como a capacidade, como a prontidão, enfim. Vão construir um hospital em uma semana. Tá? A previsão é construir um hospital com 1.000 leitos, especificamente para esse vírus, em uma semana. Tá? Vai ser o Emílio Ribas deles. Tá? Para quem não é de São Paulo, Emílio Ribas é um hospital aqui em São Paulo de infectologia e que foi construído para ser afastado da cidade. Hoje em dia ele está no centro, basicamente. Ali na Dr. Arnaldo, né? Próximo do Pacaembu. Isso, a ideia era doenças como, por exemplo, tuberculose, né? Ficasse afastado, e hoje é praticamente centro da cidade. O centro expandido, né? Isso. Então, as notícias da China em relação a isso são essas. Você, nosso ouvinte, que está na China, né? Nós temos muitos, por exemplo, nosso ouvinte Alessandra, uma no Twitter, que eu sei que está na China. Nossos ouvintes aí viajando por aí, tomem cuidado, tá? E, para a gente não ficar só em notícias, né, complicadas da China, a China anunciou no início da semana, o governo chinês, no caso, né, que vai impor pesadas restrições para a produção, venda e uso de produtos feitos em plástico para uso único. Não, ou seja, o copinho descartável, né, o canudo, né? Então, assim, não é que vão banir o plástico, vão banir o plástico de uso único. A ideia é que nas grandes cidades isso seja banido até o final de 2020, ou nas outras cidades até 2022, e no país inteiro a transição até 2025. Tá? Claro, não vai ser exatamente do dia para a noite. Segundo a matéria da Reuters, vai ter, nós teremos algumas ali transições, especialmente para mercados que vendem produtos frescos, por exemplo, mas o fato é, a China anunciou isso daí, e convenhamos, se você pensar no tamanho da China e no tamanho da população chinesa, você eliminar todos os plásticos de uso único até 2025... vai ter um impacto significativo. Não, né? E é uma meta bastante ambiciosa, né? Então fica aí um abraço pro Crivella. E, finalmente, aproveitando, né, que o nosso Áquila mora no Rio de Janeiro, está aqui. E, finalmente, antes de você passar para a próxima, meu caro Matias, o julgamento da executiva da Huawei, no Canadá, ele foi colocado numa espécie de limbo, já que uma juíza da Suprema Corte de British Columbia, a Heather Holmes, ela, entre aspas, fazendo uma analogia, ela pediu vistas. Tá? Ela disse que, olha, preciso ler melhor esse negócio, entendeu? Preciso estudar mais o negócio. Depois de 4 dias de deliberação, e aí, então, está nesse limbo, já que o que está em julgamento não é se a Meng Wanzhou fez alguma coisa, deixa eu fazer alguma coisa. O que está em julgamento é o pedido de extradição dos Estados Unidos. Ela que está detida no Canadá desde dezembro de 2018, tá, gente? Ela já vai fazer 1 ano que ela está detida no Canadá, tá bom? Então, claro, quando a gente fala, né, detida, né, ela está ali numa prisão domiciliar, numa casa bastante de luxo, entendeu? Assim, então não é que ela está numa solitária confinada, ela está, enfim, mas ela não pode sair dali. E falando em disputa jurídico-política, notícia da última terça-feira, dia 21 de janeiro, julgamento de Trump no Senado começa com derrota democrata.
Isso, a gente comentou no programa passado, né, de início de ano, que os democratas queriam uma nova fase de depoimentos, eventualmente com novas testemunhas. O sonho deles, inclusive, era que o Joe Bolton abrisse a boca em algum momento, porém, as emendas apresentadas pelos democratas foram todas barradas pela maioria republicana. Que já era esperado. Exatamente. Né? Foram 11 emendas apresentadas pelo Chuck Schumer. Né? Achei curioso isso, né? Porque ele se chama Charles, né? E o nome dele, como senador, é Chuck. É tipo se você tivesse um senador brasileiro chamado Carlos, mas o nome dele fosse Carlinhos. É tipo Bob Kennedy, que era Robert, mas o nome social dele era Bob. Era o Beto Kennedy. Né? Vamos colocar aqui, era o Betinho Kennedy. Né? Então, os republicanos barraram essa possibilidade de convocar novos depoimentos. Um deles, inclusive, possivelmente seria do filho do Joe Biden, inclusive, mas muita gente tinha dúvida se convocaria ou não, porque, né, o filho do Joe Biden também seria apertado pelos republicanos. Né? Além disso, pedidos de intimação para apresentação de documentos também foram barrados, feitos à Casa Branca e ao Departamento de Estado. Tá? Então, assim, depois desses dois pedidos, o Trump foi no Twitter dizendo basicamente, olha, encerra logo esse negócio. Entendeu? Não vai chegar a lugar nenhum. Então, a Quick and Fast, né, Trial, alguma coisa que ele tweetou. O Trump, que inclusive, acho que é hoje ou amanhã, ele vai se tornar o primeiro presidente a estar a presencialmente ir no evento da March for Life, né, Marcha pela Vida, que é o maior evento de ativistas anti-legalização do aborto de gestação nos Estados Unidos, onde ele vai fazer um pronunciamento. Já teve presidentes que mandaram representantes, mandaram discurso e tal, mas ele vai ser o primeiro presencialmente. Outras coisas, além do impeachment, um outro possível gol pro Trump, nessa semana, um possível ponto pro Trump, foi que vieram à tona, tá, imagens nas redes sociais e depois na CNN de galpões em Porto Rico cheios de suprimentos como galões de água mineral, alimentos não perecíveis, rádios de emergência, enfim, um monte de coisas desse tipo. E a população, né, ficou pé da vida, é claro. E aí outros galpões foram descobertos. Nisso, a governadora de Porto Rico, a Wanda Vázquez Garcet, demitiu o gerente de emergência da ilha, chamado Carlos Acevedo. E por que eu disse que isso foi um gol para o Trump? Porque o Trump, durante, né, o furacão de Porto Rico e tal, dizia que o governo dos Estados Unidos estava sim mandando ajuda, que a ajuda não estava chegando aos porto-riquenhos, que era culpa do governo de Porto Rico. E aí a governadora pediu que o secretário de Estado, Elmer Roman, faça uma investigação para saber por que essa água, esses alimentos não estavam chegando à população. Eu não quero acusar ninguém, mas eu suspeito que tinha alguém dizendo, olha, eu posso te conseguir a água, mas você tem que fazer alguma coisa por mim, né? Quem quer rir tem que fazer rir, né? Então, suspeito que tem alguma coisa nisso. E o Trump, ele, pelo menos até o momento, ainda não se pronunciou sobre isso, mas quando ele se pronunciar, certamente vai ser usando essa justificativa. E a gente repercutiu na época também de que suprimentos teriam chegado a San Juan, só que ficaram parados no aeroporto, porque as autoridades locais não tinham meios de distribuição. E de qualquer jeito, aquela imagem do Trump jogando o papel higiênico para as pessoas foi muito bizarro. Também. Né? Isso. E aí, outras 4 notícias dos Estados Unidos, antes da gente fechar, notícias rápidas, né? A primeira, que nós tivemos grandes protestos na Virgínia, né, porque o governo da Virgínia pretendia, né, restringir o direito de compra de armas automáticas. Né? Não era nem armas automáticas, é um determinado tipo de armas. Agora me foge especificamente qual. A Virgínia, que é o berço, né, digamos assim... Da alt-right. Da própria mentalidade de você ter que ter uma arma em casa, né, desde os períodos coloniais e tudo mais.
Então você teve um protesto de militantes pela posse de armas, e aí, no caso, eu vou recomendar, vou pedir para os nossos ouvintes que vejam as fotos, tá? Porque assim, quando eu falo militantes, se você olhar as fotos, parece, tem algumas fotos que parecem, tipo, um grupo, sei lá, do GAT, do BOP, entendeu, no Rio de Janeiro, um grupo de policiais de operações especiais, os caras totalmente com parafernália militar, camuflados, capacete, óculos de visão noturna, fuzis. Alguns com balaclava. Entendeu? Então, assim, foi um protesto bastante grande, mas algumas fotos ali muito, entendeu, curiosas. Essa é uma questão que, né, normalmente quem tenta achar o que eu penso sobre o assunto sempre erra. Outros militantes parecem um banco de imagens da extrema-direita, assim, os caras fardam tudo que puder ligar eles à extrema-direita. Não, e aquela bandeira que tem de um grupo supremacista que usa uma runa como símbolo, The Base, acho, também estavam presentes. Muitos do Tea Party presente, né, com aquela bandeira do Don't Tread on Me. Inclusive, a ala LGBT do Tea Party, que usa a bandeira do arco-íris com a cobra e o Don't Tread on Me, dizendo que os direitos gays são também os direitos de armas, né? Teve um político... a gente acaba com a homofobia na base da bala, basicamente. Teve um político uma vez nos Estados Unidos, mas eu acho que foi do Ron Paul, né? Que é talvez o político mainstream mais ligado ao movimento libertário, né? Chamado assim, nos Estados Unidos, de que ele teria dito que ele é a favor que casais gays protejam suas plantações de maconha com suas armas. Um negócio assim. Então, assim, a lógica da ala LGBT do Tea Party seria mais ou menos essa. Claro, a gente está sendo bem superficial aqui, porque a gente só está mencionando o protesto, mas quem quiser ler e tal, e repita a recomendação, veja as fotos são muito curiosas. Também nos Estados Unidos, também protesto, nós tivemos um protesto em Washington, já que nós tivemos um depoimento do psicólogo James Mitchell, tá? No Congresso dos Estados Unidos, e esse é um psicólogo que fez parte, né? Acho que faz parte ainda da CIA, e ele fez parte do desenvolvimento do programa do chamado interrogatório aprimorado, né? Que é um belo eufemismo para tortura, né? E aí pessoas protestaram em frente ao Congresso com macacões laranjas, tipos de Guantánamo, e capuzes escuros, né, cobrindo o rosto. Aí a Hillary Clinton soltou um documentário essa semana, chamado Hillary, né? E nessa série ela diz que o Bernie Sanders é apenas um político de carreira que não gosta de mulheres e que ninguém gosta dele. Eu não sei se ela fez isso como uma forma de apoiar a Elizabeth Warren, que a gente mencionou semana passada, que ela disse que o Bernie Sanders teria dito que uma mulher não pode ser presidente. E aí ele, no debate democrata, negou isso. E aí ela disse para ele que ele estava chamando ela de mentirosa. Enfim, ou então, tem uma outra possibilidade, que aí vai ser, né, muito bizarra. Se a Hillary Clinton está tentando fazer esse, sei lá, um sprint final de última hora para eventualmente ter uma candidatura democrata, aproveitar esse racha dentro do Partido Democrata? Não, eu acho isso muito difícil. Eu acho até que é mais uma maneira de enfraquecer o Bernie, porque a Hillary representa o establishment democrata e o candidato do establishment democrata é o John Biden. Isso, exatamente. Que justamente é ele e o Bernie que estão liderando as primárias, e o Bernie, inclusive, deu um salto em relação ao Biden em New Hampshire, né, que vai ser o segundo, a segunda estado com as primárias democratas. Mas que eu achei curioso, só que as primeiras declarações, teoricamente, você pode ler como apoio a Elizabeth Warren, né? Sim. Mas de qualquer jeito é contra o Bernie Sanders, você tem razão, né? E além disso, ela ser candidata de novo, não sei se faria muito sentido, na lógica dos Estados Unidos, né? Na lógica partidária dos Estados Unidos. Na lógica partidária brasileira,
Aí eu seria completamente a favor, porque eu acho que um partido derrotado tem que manter o candidato e ficar 4 anos em campanha, né? A gente tem 2 exemplos nesse sentido aqui na história brasileira, que eu estou falando assim de pitacão só. Uma é o Lula, que ficou basicamente em campanha de 89 a 2002, né? Até ganhar. E o outro lado é o PSDB, que ficou revezando candidatos e colecionando derrotas, né? Então foi Serra, depois Alckmin, depois Serra de novo. Depois Alckmin. Depois Aécio e depois Alckmin. Então assim, ficou nesse revezamento aí e não chegou a lugar nenhum. E de cabeça, o único candidato derrotado que eu lembro, recente nos Estados Unidos, que depois venceu uma eleição foi o Nixon. Eu não acho que depois disso, acho que realmente, né, teve o Bush pai que perdeu buscando a reeleição. Sim, né, mas que foi derrotado na primeira e depois se apresentou foi o Nixon. Isso. E finalmente, o governo dos Estados Unidos, ontem, quinta-feira, dia 23, estabeleceu uma nova regra para limitar a entrada de mulheres grávidas nos Estados Unidos. Tá? A ideia é limitar o chamado turismo de nascimento, que é muito comum, inclusive, em algumas celebridades aqui do Brasil, né? Que é o seguinte: os Estados Unidos, como um país americano, né, assim como o caso do Brasil, é um país de jus soli, ou seja, você é um cidadão do país por ter nascido no território daquele país, né? Ou então, no caso brasileiro, você vai ter algumas ali especificidades, pessoas, né? Então o Itamar Franco nasceu em águas internacionais, né? Ou então o Rodrigo Maia, que nasceu no Chile. Mas foi na embaixada? Foi registrado no consulado como nascimento, e filho de pais brasileiros e tudo mais. Então... no caso dos Estados Unidos, né, falamos de eleições presidenciais. O John McCain, né, candidato derrotado, primeira eleição do Barack Obama, senador pelo estado de Arizona, nasceu no Panamá, por exemplo. Muitos cidadãos dos Estados Unidos nasceram em bases militares fora do país, né, na Alemanha, nas Filipinas. Né, o LeVar Burton, né, o eterno tenente George LaForge, nasceu na Alemanha, por exemplo. Aproveitar e fazer uma correção aqui também, Felipe, que na semana passada eu falei que o Yang era o único candidato não branco, né? Mas a Tulsi Gabbard, ela é nascida na Samoa americana, né? Inclusive é a primeira mulher veterana de guerra a concorrer às primárias, né? E ela tem na sua origem étnica raízes polinésias. E além disso, antes disso, teve Kamala Harris e tudo mais. Que a gente se focou muito no último debate, então, né, fica... E ela também é a primeira pré-candidata hindu. Ela é de religião hindu. E, então, no caso do governo dos Estados Unidos, nessa nova medida, a ideia é restringir que mulheres que estejam grávidas possam entrar no país, e aí, ao pedir o visto, elas vão ter que especificar o motivo para viajar para os Estados Unidos, já que, novamente, se você nasceu nos Estados Unidos, você pode ser registrado como cidadão dos Estados Unidos, porque é um país americano, um país formado por imigrantes. Então é por isso que os Estados Unidos, assim como o Brasil, você vai ter pessoas de diferentes origens, diferentes religiões, né, e tudo mais, apesar de ter gente querendo nadar contra essa maré. E lembrando, né, que você falou dessa questão de origem, a Elizabeth Warren, ela teve aquela polêmica de que durante muito tempo na vida acadêmica dela, ela teria usado programas, né, ela usou programas de ações afirmativas para indígenas, né? O Trump tirava sarro disso, chamava ela de Pocahontas e tudo mais. E é bom lembrar que indígenas são seres humanos. Sim. São 100% seres humanos. São seres humanos iguais a nós. Desde o nascimento. Isso. Assim, caso alguém tenha dúvida... 3 notícias de ontem, quinta-feira, dia 23 de janeiro. Avião que combatia incêndios na Austrália cai e mata 3. Isso, infelizmente, né, a Austrália, que agora está sofrendo inclusive com enchentes, né, porque a chuva que chegou para ajudar a combater os acabou se mostrando uma chuva torrencial. Inclusive com granizo. Um ouvinte nosso mandou até umas fotos. E um avião que estava ajudando a combater os incêndios, um Hércules C-130, caiu.
Os 3 tripulantes eram dos Estados Unidos. O avião pertencia a uma empresa canadense chamada Coulson Aviation, tá? E os 3 tripulantes acabaram falecendo no acidente. Ainda não se sabe direito o motivo do acidente. O fato é que o avião ele se chocou contra uma montanha, né? Então não sei se foi uma questão de visibilidade, uma questão de navegação errada, enfim, alguma coisa assim, né? Então, infelizmente, fica aí o registro de mais uma notícia triste em meio aos incêndios australianos. Corte Internacional ordena que Myanmar proteja muçulmanos rohingyas. Das medidas provisórias do caso Gâmbia versus Myanmar, a decisão foi tomada por unanimidade, segundo a nossa querida Honolulu, e Myanmar deve tomar todas as medidas dentro do seu poder para prevenir o cometimento de crimes que entrem no escopo do artigo 2 da Convenção. A grande questão é que o governo de Myanmar simplesmente falou não. Né? O ministro de Relações Exteriores disse que o relatório apresenta uma visão distorcida da situação e que foram unilaterais e que as recomendações elas afetam a capacidade de Myanmar de conseguir se desenvolver, inclusive na região de Rakhine, né, que é a região onde os Rohingya, em boa parte, residem ou residiam. E, então, assim, aí entra uma questão, que é aquela boa e velha questão do direito internacional que a gente comenta, que é o seguinte: o relatório da Corte Internacional de Justiça, da CIJ, ele é vinculante. O país é obrigado a cumprir. Mas como a CIJ vai impor isso? Né? Então, assim, se Myanmar não cumprir, o relatório da CIJ pode basear um pedido de sanções contra Myanmar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas, assim, você não tem como obrigar o país enquanto você tiver países que, olha, é o seguinte, Myanmar tem um monte de pedras preciosas, eu vou aqui fazer vista grossa para esse genocídio, continuar fazendo comércio, continuar vendendo arma, o que for. Né? Então, assim, é o debate entre a viabilidade, entre o idealismo e o realismo, que é executável, a necessidade de organizações internacionais terem dentes. Né? Então, vamos ver como é que fica, porque Myanmar simplesmente recebeu o relatório e falou, não aceito, ele representa uma visão distorcida, mas, novamente, ele é vinculante, ele pode basear sanções, e certamente eu falei alguma bobagem aqui, que a nossa Honolulu vai corrigir para o próximo programa. Índia está pronta para quintuplicar acordo com Mercosul, segundo o ministro indiano. Isso, o Hardep Singh Puri, né, que é ministro de Aviação Civil, Planejamento Urbano e Comércio, um dos principais ministros do governo indiano, ele deu uma entrevista para Patrícia Campos Melo, né, que está em Delhi para acompanhar a visita do presidente Bolsonaro. Ele disse que o governo indiano tem ali metas bastante ambiciosas para as relações com o Brasil e com o Mercosul. Recomendo que leiam a entrevista, tá? A entrevista na íntegra, está publicada na Folha de São Paulo. Não vamos aqui, né, repercutir como um todo, porque seria, né, roubo de informações. Né? Entrevista exclusiva tem que ser considerada assim, mas num panorama geral, ele disse que o acordo, né, entre Mercosul e Índia entrou em vigor em junho de 2009 e prevê redução de 450 linhas tarifárias. E nós, né, no caso a Índia, queremos aumentar isso para 2.000 a 2.500 linhas tarifárias reduzidas, tá? Incluindo aí gás, frutas, enfim, todo esse tipo de coisa. Aí o Bolsonaro chegou hoje à Índia, né? Por volta das 16 horas, ele vai se encontrar com o Modi, né? Amanhã, tá? Vão ser anunciados cerca de 20 acordos bilaterais. O clima está de amistosidade, né, entre as duas relações. Porém, é importante, os nossos ouvintes sabem,
né? A maioria dos veículos, né, quando falam de questões internacionais, costumam falar muito pouco da Índia, ignorar a Índia. A gente fala quase todo o programa de Índia, Caxemira, Paquistão, Bangladesh, Mianmar, que já diria Fernando Vanucci, é logo ali, né, pensando na Índia. Pra gente é longe. Então... Ele fala isso da África do Sul. Então... mas a África do Sul é logo ali, dá pra ir a nado, teoricamente. O problema é o tubarão. Né? Mas é uma linha reta. Brasil e África do Sul dá pra fazer em linha reta. Tá? Até porque é reta mesmo, que a Terra é plana. Eles querem esconder isso da gente. Brincadeiras à parte, é importante lembrar que a Índia passa por uma convulsão social interna muito grande, né, por conta da nova lei de nacionalidade, por conta de uma retórica nacionalista hindu do partido no poder. Fundamentalista. Incluindo hinduístas fundamentalistas. E aí vamos lembrar, né, quando a gente fala de minorias na Índia, a gente está falando de 200 milhões de muçulmanos. A gente está falando, se não me engano, a população cristã na Índia é cerca de 1%. E já é gente pra caramba. Isso representa 10 milhões. Entendeu? Já é gente pra caramba. Olha só que maluco. Se você pensar, que não é verdade, mas assim, se 100% da população portuguesa for cristã, tem mais cristão na Índia do que em Portugal. Né? E tem uma correlação direta. Exatamente, eu peguei Portugal até por isso, né? Porque os portugueses que levaram o catolicismo para lá. Especial, né? Quando a gente fala cristão, a gente está falando de várias denominações, mas na Índia a maioria são católicos. Então você tem uma convulsão interna na Índia bastante forte. Você tem a questão da Caxemira, que teve sua autonomia regional revogada, né? O bloqueio da Caxemira. Então, quando você tem uma reunião com um líder né, de outro país que pode ser bastante promissor do ponto de vista econômico, né, isso acaba, né, tendo um incentivo bastante grande, acaba estando nos jornais, acaba colaborando. Então, o que eu quero dizer com isso? A visita do Bolsonaro, do ponto de vista brasileiro, ela vai ser vendida especialmente como uma visita de grande potencial econômico. O que, ao meu ver, seria limitado, né? A Índia, para mim, é um exemplo em várias outras questões. Mas para a Índia, também vai ser vendida como, olha, o Modi, vocês ficam aí criticando o Modi, mas o Modi é um baita cara legal. Tem um cara vindo lá do Brasil aqui para visitar ele. Tá? Então, dentre algumas coisas previstas, mas é claro que a gente vai falar mais disso no programa que vem, depois da visita, né? Desde o Lula, em 2004, um líder brasileiro não ia até a Índia. Tá? E o Lula, nos primeiros anos de governo dele, acho que ele completou o mapa-mundi quase. Né? Dentre alguns acordos estão a possível ampliação do trato de preferências tarifárias, que a gente mencionou, intercâmbio de material genético de gado leiteiro, como embriões e sêmen, redução de tarifas sobre frango e suínos, acordo de cooperação para licitação de investimentos, revisão de bitributação. Não fala nada de carne bovina justamente por conta do hinduísmo. Imagina o Bolsonaro, vou comer um hambúrguer aí, Modi. E um acordo de previdência. Que olha só, se você, cidadão brasileiro, trabalhar na Índia em algum momento, vai contar para a sua previdência. Tá? E pode parecer bizarro falar isso, mas quando eu fui a Londrina ano passado, né, fui convidado lá pelo pessoal, a visita foi organizada pela Maria Clara, mas não tive como encontrá-la lá, mas encontrei a Carol, o Marino, né, nosso ouvinte, inclusive, que lhe mandou um abraço e tal. Veio um aluno da UEL nos agradecer, porque ele trabalha numa empresa de TI, cuja sede é na Índia, e eles iam fazer lá um programa, como se fosse um intercâmbio, passar um ano trabalhando na Índia, e ele foi aprovado, e ele disse que ele só foi aprovado porque na entrevista perguntaram para ele, e aí, o que você conhece da Índia? Né? E 90% das pessoas falaram, Taj Mahal e tal, e ele soltou, não, o Modi ganhou a eleição agora, porque foi assim assado, Congresso Nacional Indiano, blá, 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 blá. E os caras, caramba, vamos levar esse maluco para lá. Então, pode parecer estranho, mas tem brasileiro trabalhando na Índia, sim. Pelo menos um. Que é nosso ouvinte. Que é nosso ouvinte. Não sei se ainda mas espero que ainda seja. Então a gente vai falar mais dessa visita no programa que vem, mas ela, como eu disse, do ponto de vista brasileiro, tem um impacto muito mais econômico
né, do que político-cultural. E, ao meu ver, isso é um pouco limitado. Além disso, outras 3 notícias. Uma é que, no Paraguai, no final de semana, tivemos uma fuga em massa de presos do PCC. Falando do Mercosul, né? Na fronteira do Paraguai com o Brasil, em Pedro Juan Cabaleiro. Ali com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Isso. 75 presos fugiram da penitenciária local por um túnel, tá? E isso foi declarado como a maior fuga da história das prisões paraguaias. O diretor da prisão e outros guardas foram presos, porque teriam todos colaborado, né, ali com cooperação, e o governo brasileiro... Com coação, né? Não sei se foi coação, se foi grana, enfim. E o ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, né, disse no domingo que entrou em contato, né, com as autoridades paraguaias, que é um grande parceiro na luta contra o crime, e a fronteira do Paraguai com o Mato Grosso do Sul recebeu reforços da Polícia Federal, tá? A outra notícia é que tivemos aqui no Brasil, né, uma denúncia pelo Ministério Público Federal contra o jornalista Glenn Greenwald, que foi entrevistado no programa Repertório, que a gente falou do caso Snowden. E aqui a gente não vai falar da denúncia do MPF nem nada, mas ela repercutiu muito na imprensa internacional e repercutiu de uma maneira curiosa, né, que é o seguinte: ela foi motivo tanto de um editorial no New York Times, já diria Jorge Ben, um editorial, tá, gente? Que é quando o jornal se expressa, dizendo que essas acusações são uma ameaça perigosa à imprensa, e de um editorial lido pelo Tucker Carlson na Fox News. Pois é. Lembrando que o Glenn Greenwald é comentarista da Fox News nos Estados Unidos. Tá? Então, ou seja, basicamente todos os veículos de mídia dos Estados Unidos, de diversos espectros, condenaram essa denúncia, dizendo que ela é uma perseguição à atividade de imprensa e tudo mais. E a última notícia é que o Alberto Fernandes, nas suas medidas para revogar ações do Macri, em 2016, né, vocês talvez se lembrem, talvez tenham ouvido, o Macri, ele tirou do Ministério da Defesa alguns poderes de promoções de militares e de orçamentárias e tudo isso, tirou do Ministério da Defesa e passou aos comandantes militares. E o Alberto Fernandes vai revogar isso. Por que eu estou falando disso ao falar do governo brasileiro? Porque o presidente Jair Bolsonaro postou nas suas redes sociais criticando isso, dizendo que isso vai deixar os militares submissos às vontades políticas e ideológicas dos governos, que isso foi feito na Venezuela, que isso é algo que o PT quer fazer no Brasil, e é isso que vai acontecer se a esquerda voltar. Tá? Ele, inclusive, termina, né, com uma interrogação ali. Só que, assim, novamente, é bom contextualizar. A Argentina tinha isso até 2016. O Macri mudou e o Alberto Fernandes está retornando ao sistema anterior, que coloca os principais poderes no Ministério da Defesa. Assim, é a hierarquia, né? Presidente, Ministério da Defesa e comandantes militares. Então, acaba sendo uma crítica do Bolsonaro a uma ação política interna da Argentina, né? Não é uma... critica o Alberto Fernandes porque... O nome disso é interferência. Porque ele disse que o Brasil é bobo, feio e cara de melão. Não, ele está criticando algo que o Alberto Fernandes fez lá em relação ao governo dele, do país dele, né? Então, é isso aí. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Pentágono admite que 34 soldados sofreram lesões cerebrais após ataque do Irã. Essas informações vieram pelo Pentágono, né? Foram inicialmente, né, o Trump negou que haveria militares dos Estados Unidos feridos, e a maioria dessas lesões foram concussões devido a impacto, não impacto direto, né? Então, assim, uma onda de choque fez a pessoa cair no chão, alguma coisa assim, e também pelo estrondo. Tá? Teve pelo menos um caso que foi uma coisa ligada ao estrondo.
Então, depois de 10 dias, tendo negado que algum militar americano tivesse sido ferido, tivemos aí 34 soldados, porém, aparentemente, nenhum deles está em caso grave, alguma coisa assim, e 17 já foram, inclusive, retornaram completamente ao serviço militar.